Bom, vamos realizar agora um tour pelas funcionalidades aqui do módulo administrativo controle de acessos, tá? Eu já estou aqui com o projeto aberto no NetBeans. Eu vou aqui então executar o sistema. O NetBeans vai realizar aqui os processos para assinatura, né, dos arquivos JARs, que farão parte da aplicação do lado cliente, tá? Eu vou abrir aqui o SQL-Log para a gente visualizar aqui os dados das tabelas, tá? Então eu tenho aqui o banco de dados T2TI ERP, onde eu tenho aqui várias tabelas, tá? Lembrando que o DER, a versão do DER, né, que nós estamos utilizando aqui nesse módulo administrativo é a versão 1.0021, ok? Essa versão do DER você encontra lá no provimento de conteúdo, tá? Esse DER ele pode sofrer alterações, tá? Devido a modificações, né, que estão sendo realizadas nos módulos que fazem parte do projeto. Então, por enquanto, nós estamos aqui utilizando a versão 1.0021, ok? No DVD você vai encontrar essa pasta DER, onde você vai encontrar aqui esses arquivos. O DER e mais aqui 3 arquivos com scripts, tá? No caso, dados.sql, onde você vai encontrar somente os dados, né, do banco de dados que foi utilizado aqui no treinamento. A estrutura.sql, que contém só a estrutura do banco de dados. E aqui um outro arquivo com a estrutura dados, tá? Então você pode até utilizar esse script aqui, estrutura e dados, para poder gerar o banco de dados para você realizar testes no sistema administrativo, ok? Bom, então aqui voltando aqui no banco de dados, nós temos aqui uma tabela chamada usuário, tá? Nessa tabela é onde serão guardados os dados de login e senha dos usuários que estão cadastrados no sistema, tá? Então eu tenho aqui um vínculo com a tabela colaborador, também tem um vínculo aqui com a tabela papel, tenho aqui o login do usuário, a senha do usuário ela está sendo cadastrada criptografada, ok? Nós estamos aqui gerando um MD5, tá? Nós vamos ver posteriormente aí no código-fonte como que nós estamos realizando essa criptografia. Temos aqui a data do cadastro, né? E esse campo administrador ele não está sendo utilizado, tá? Provavelmente esse campo ele será removido dessa tabela, ok? Bom, então vamos lá. O sistema aqui ele já abriu para a gente um link, né, para o arquivo JNLP. Vamos acessar aqui então a nossa aplicação, tá? Aqui vai aparecer uma mensagem que não foi possível verificar a assinatura digital do arquivo. Essa mensagem é porque nós utilizamos um certificado autoassinado, tá, para gerar os JARs da aplicação. Você vai encontrar mais informações de como gerar esse JAR lá no vídeo de preparação do ambiente em Java, tá? No módulo Cadastros Base, nós também falamos sobre esse certificado autoassinado, ok? Então vamos selecionar aqui executar. Então ele já abre aqui para a gente a tela de login, tá? Então vamos voltar aqui no banco de dados. Vocês podem perceber que nós temos aqui 5 usuários cadastrados, tá? Nós temos aqui o login 1, 2, 3, 4 e 5 e suas respectivas senhas, tá? A senha para cada login desses que está aqui cadastrado, no caso aqui o login 1, a senha é senha 1, tá? Para o login 2 a senha é senha 2, ok? Então vamos lá. Primeiramente vamos realizar aqui o login utilizando-se do login 1. Então login 1, senha 1. Então ele já vai abrir aqui para a gente a tela principal do sistema, tá? Nós temos aqui apenas o módulo administrativo e alguns cadastros lá do módulo cadastros base, tá? Aqui no módulo administrativo nós temos 2 funcionalidades, que é o cadastro de usuário, tá? Então nessa tela aqui será possível cadastrar usuários, né? Aqui nós já estamos visualizando os usuários que estão cadastrados aqui nessa tabela de usuário. Eu tenho aqui apenas 5 usuários cadastrados, né? Então
O usuário que tiver marcado a opção acesso completo lá na tabela papel, nós vamos ver esse campo aí posteriormente, ele vai ter acesso a todas as funcionalidades do sistema, inclusive essas funcionalidades administrativas. Tá? Então aqui o usuário vai selecionar um colaborador, a qual ele deseja cadastrar um login. No caso aqui eu tenho alguns colaboradores cadastrados. O usuário vai selecionar também a qual papel que esse colaborador vai estar vinculado. No caso aqui eu vou selecionar o papel 2. O login do usuário, vou colocar aqui teste. A senha que o usuário terá no momento, vou colocar aqui 123. E esse campo data do cadastro ele será preenchido pelo sistema automaticamente. Então vou clicar aqui em salvar, ele salvou, ele informou aqui que os dados foram salvos com sucesso. Tá? Ele já incluiu esse usuário ali na tabela de usuários, é o último registro aqui dessa lista. Tá? Se nós viermos aqui na tabela, nós poderemos ver esse usuário incluído aqui e a senha criptografada. Tá? A senha que nós selecionamos foi a senha 123. Ele gravou essa informação aqui no banco de dados. Ok? Bom, então esse é o cadastro do usuário. O usuário também vai poder alterar os dados de login de um determinado usuário. E outra funcionalidade que nós temos aqui do módulo administrativo é o cadastro de papéis. Tá? Aqui no cadastro de papéis, o usuário vai poder cadastrar todos os papéis que a empresa possui. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho apenas 3 papéis cadastrados. Eu tenho aqui o papel administrador, que é um usuário que tem acesso irrestrito ao sistema, então ele tem acesso completo ao sistema. Ele vai ter acesso a todas as funcionalidades do sistema. Os dados que estão armazenados aí dessa tela, estão armazenados na tabela papel. Aqui está. Então são esses os dados que nós estamos visualizando ali na aplicação. Se eu acessar aqui o papel administrador, nós podemos ver, no caso aqui nós não temos nenhuma função cadastrada, porque o administrador ele já tem acesso completo ao sistema, então não é necessário incluir funções para que esse papel tenha acesso. Ok? Vamos abrir aqui então o papel 2. Tá? No papel 2, nós temos aqui apenas uma função cadastrada para esse papel. Tá? Então, o usuário que estiver vinculado ao papel 2, ele terá apenas acesso à função almoxarifado. Tá? Então, ele vai poder consultar, ele vai poder inserir, poder alterar, ele também vai poder excluir dados lá da funcionalidade almoxarifado. Tá? Essa funcionalidade almoxarifado é a função aqui almoxarifado que nós temos aqui no módulo cadastros. Ok? Bom, o outro papel que nós temos cadastrado no sistema é o papel 3. Tá? O usuário que estiver vinculado a este papel, no caso aqui ele vai ter acesso a essas duas funções do sistema. No caso é o cargos e atividade fornecedor-cliente. Tá? Os dados dessas funções estão armazenados aqui na tabela função. Aqui está. Aqui nós temos todos os papéis, todas as funções que estão cadastradas no sistema, todas as funções que são realizadas pelo sistema. Ok? Então, no caso aqui, o usuário que está vinculado ao papel 3, ele vai ter acesso somente às funcionalidades cargos e atividade fornecedor-cliente. Tá? Em cargos, ele pode consultar, não pode inserir um registro, ele também não pode alterar e também não pode excluir. Tá? Então, aqui ele vai ter acesso somente consulta. Aqui na funcionalidade atividade fornecedor-cliente, ele pode consultar, pode inserir, pode alterar, mas ele não pode excluir um registro. Ok? Bom, então vamos aqui fazer um teste no sistema. Vamos realizar aqui o login com outro usuário. Tá? Então eu vou aqui trocar o usuário. Vou realizar o login com o usuário login 2. E a senha desse usuário é senha 2. Tá? Vamos aqui realizar o login com esse usuário. Ele já está logado. Aqui no módulo administrativo, esse usuário ele não tem acesso às funcionalidades do módulo administrativo. Tá? Então ele não tem acesso ao cadastro de usuários,
o sistema emite aqui uma mensagem que o acesso não está autorizado. Ele também não tem acesso ao cadastro de papéis, tá? E aqui no módulo cadastros, ele tem acesso apenas ao almoxarifado, tá? Então, se ele entrar aqui na funcionalidade almoxarifado, ele vai poder consultar, né? Ele pode inserir um novo registro. Eu vou inserir aqui um novo registro, vou salvar esse novo registro. Ele dá aqui informação que os dados foram salvos com sucesso, tá? Ele já gravou essa informação no banco de dados. Ele pode também excluir, né, esse registro, tá? E também pode alterar. Então, no caso aqui da funcionalidade almoxarifado, esse usuário ele tem acesso completo a esta função, ok? Ele não tem acesso ao cadastro de atividade fornecedor-cliente e também não tem acesso aqui à funcionalidade cargos, ok? Eu vou realizar aqui o login com outro usuário, no caso o usuário cujo login é o login 3 e a senha 3. Ok? Ele realizou aqui o login com outro usuário. Esse usuário também não tem acesso aqui às funcionalidades do módulo administrativo, não tem também acesso à funcionalidade do módulo almoxarifado, mas ele tem acesso às funcionalidades atividade fornecedor-cliente e cargos, tá? Aqui em atividade fornecedor-cliente, ele tem acesso à consulta, tá? Ele pode inserir um novo registro, ele pode alterar um registro, os botões aqui de alteração estão habilitados, mas ele não pode excluir um registro dessa função, tá? Então o botão aqui da exclusão do registro para esse usuário que está vinculado ao papel 3, né, que ele não pode excluir um registro aqui de atividade de fornecedor. Ele tem acesso a todas as outras funcionalidades, exceto a funcionalidade de exclusão de registros, tá? Aqui em cargos, esse usuário ele tem acesso a apenas consulta, tá? Então aqui o usuário ele não vai poder cadastrar, ele não pode inserir um novo cargo, ele não pode excluir um novo cargo e também não pode alterar os dados de um cargo que já está cadastrado, tá? Então no caso aqui, o usuário ele tem acesso a somente consulta para a funcionalidade cargos aqui do módulo cadastros, né, do projeto T2TI-ERP, ok? Bom, então essas são as funcionalidades, né, que foram implementadas aqui no módulo administrativo, no módulo controle de acessos, tá? Nos próximos vídeos nós iremos verificar como que essas funcionalidades foram implementadas.